Boa tarde, inscritos. Vou fazer a totalmente nova Marvel, Cavaleiro da Lua. Essa bela capa aqui, ó, é de HQ, focalizando. Outubro de 2015. Uma bela capa, não é mesmo? Comprei em banca. Vamos ver o Mark Spector, o herói que tem o TDA, enfrentando casos bizarros. O roteiro do Warren Ellis, ilustrações do Declan Salvey e Jordan Belares cores. Aqui, ó, né? Começamos com uma psicóloga explicando o que é o TDA, que o cara voltou para Nova York, queria assumir várias personalidades diferentes. E além, claro, de heróis como Homem-Aranha, Wolverine e do Capitão América. Identidades que ele teve que assumir por causa do Deus Koju. Então, que vai trabalhar com ele é esse investigador Flint. Ele aparece nessa limousine, mas é controle automático. Aparece a primeira história, chamada Retaliador. Tá ele aqui, investigando os casos. Ele sai vestido de branco. Ele só faz isso para chamar a atenção dos criminosos. Conversando, ele vai resolver a situação. Pessoas estão tendo, os jovens atletas tendo partes arrancadas, então ele vai investigar. Ele disse que o cara não é um profissional, que vai ter que ir até o subterrâneo para descobrir o que está errado. Então, rapidamente ele se organiza, abre o bueiro e vai descendo os degraus. Desce, ó, temos o metrô. Aqui os mendigos assando um gato. E aqui, maquinário, né? Ele acaba nesse lugar bizarro, esse lugar Lungrumi. Ele acaba achando um agente da SHIELD, um retaliador. Ele corta pedaços de pessoas saudáveis para voltar a campo. E diz que era um soldado que foi uma arma usada para destruir e estabilizar países do terceiro mundo, mas depois foi considerado obsoleto. Ele acha que vai enfrentar o Cavaleiro da Lua, mas o cara não tem a menor chance. Um golpe que tenta dar, o Cavaleiro da Lua dá uma rasteira. Até tenta atirar nele, mas a bala é desviada pelos seus... sua adaga em forma de lua. Consegue derrotar o cara facilmente. Já na sua casa ele contrata uma psiquiatra que diz que não tem TDA, que sofreu uma forma do seu cérebro assumir a personalidade que o Deus Koju usou para ele, né? Que ele se torna o avatar do Koju na Terra e o protetor dos viajantes noturnos. E aqui a Koju aparece, né? Quando você é meu filho. Também ó, as artes na linha de capas. A segunda história são executivos. Só que vão vendo quadrinhos diferentes. E vão começar a ser eliminados. Por um franco atirador.
segunda história é Atirador de Elite. Temos aqui ele com seu planador. O cara está preparado para atirar, mas acaba sendo interceptado pelo Cavaleiro da Lua e consegue desviar do tiro. Faz o cara tentar fugir naturalmente. Ainda falta um para ele eliminar. Mas o Cavaleiro da Lua não vai deixar. Acaba até levando um tiro na costela. Mas isso só deixa mais enfurecido. Ele disse que quer se vingar daqueles que deixaram ele sofrer, né? Que quer voltar a ser útil de novo. Só que antes do Cavaleiro eliminar ele, um dos executivos o executa, né? Explica que ele era uma arma sem uso mais. E eles aprenderam que ganhariam mais dinheiro com o banco, né? E o banco sempre ganha. A terceira história aqui é sobre fantasmas. Um casal de amigos andando de noite, numa boa. Até que eles são atacados por uma gangue de punks fantasmas. Um caso bizarro para o Cavaleiro da Lua. A história é Caixa. Ele já vai enfrentar os fantasmas, mas ele não pode atingi-los, enquanto os fantasmas dão um belo cacete nele, né? Leva uma baita surra dos fantasmas. Deixam ele sangrando, bem ferido, bem machucado mesmo. Manchando o seu terno branco de vermelho de sangue, né? Então ele volta para a mansão, perguntando pro Kojo que ele não pode atacar os vivos. Então o Kojo dá a sugestão que ele tem armadura que ele comprou do Egito, que ele pode usar para enfrentar os fantasmas. Então ele começa a procurar nos caixotes que ele guarda, que ele comprou com a fortuna dele. E se veste essa armadura, parecendo meio samurai, mas é no estilo egípcio, né? Parecendo mais um faraó. A armadura tá bem da hora, né? E o resultado é diferente, ó. Ele acerta um soco, já esmaga o fantasma. E resiste e ressacha os ataques. Rapidamente derrota os fantasmas. Então ele sai correndo. Então ele vai até onde eles se materializam. Então ele descobre uma loja de renovação, um galpão dessa loja. Ele descobre os corpos lá dos punks e um deles segurando uma caixa que manteria o elo e os traria de volta. Então ele só leva a caixa embora, selando os fantasmas. Fim da história. A outra história é mais sobre sonhos, né? É mais tipo Hora do Pesadelo. Uma espécie de Odinburger. O cara se encontra com ele lá, almoçando. Ele só fala pro cara não comer na limusine. O cara fala que ele tá investigando um caso sobre mortes provocadas no sono, uma espécie de doença genética. O cara tava, tipo, definhando enquanto dormia. Explica que é uma espécie de parada de exame médico. Faz experiências envolvendo o sono. O cara da Lua fala, vai topar essa parada aí. A história é sono. Então ele resolve investigar, indo até a clínica para ver o que tem de errado.
pede para o senhor para dormir. Então ele vai falar para o Cuju para poder dormir e poder descobrir o que acontece. Então quando ele dorme, ele vê tudo esse visual cheio de umidade, cogumelos, é uma espécie de mundo surreal, cara. De nada real, mas a arte é bem incrível, né? É bem legal. Ele vê o corpo do homem que não consegue dormir, o corpo parece que está morto, não consegue descansar, até que ele é tipo sugado mais para dentro do sonho. Ele vê coisas irreais, né? Já que é o mundo do sonho, fantasia. E quando ele acorda, ele vê literalmente que um corpo dentro da madeira, então ele quebra o lugar lá, tira o sujeito, né? Dá uma bela lição nele, tira a força, descobre o que ele está fazendo. Então vê que o corpo do cara estava lá, que ele escondeu para evitar que fosse para a cadeia, né, para cobrir os seus crimes. O corpo estava já apodrecido, já cheio de fungo. Isso, claro, causando matando as pessoas. Até que ele consegue resolver o caso. E a história que eu mais gosto, cara, isso aqui, a Moon Knight 5. Ele tem que resgatar uma adolescente que foi sequestrada do colégio, no hotel, estilo Quentin Tarantino. Aqui vai ser porrada pra tudo quanto é lado. O nome dessa história é Scarlett, que deve ser o nome dessa sequestrada no caso. Ela está no 5º andar, então a cada andar ele tem que enfrentar um oponente diferente. Nos andares é fácil, né? Aí à medida que ele vai subindo, vai dificultando. Até que ele tem... Ele usando o bastão dele, né? Depois que o bastão vai ser quebrado. Mas como ele também sabe artes marciais, literalmente ele derruba os caras na maior facilidade. Tem, claro, o bastão quebrado para acertar o sujeito. Já no outro, tem que enfrentar um drogado aqui, só empurrar o cara para da escada. Mas quando ele já está entre o 4º andar, ele já tem que enfrentar esse lutador aqui. Então fica mais difícil. Mas ele consegue ferir o cara, usar o saco e derrubar o cara da escada, cara. E aqui ele já tem que enfrentar 3 de uma vez. E aqui, no último andar, tem que enfrentar esse mano aqui com as espadas douradas. Uma luta bem da hora mesmo. Mas ninguém é páreo para o Cavaleiro da Lua. Ele é chamado de Senhor da Lua, né? Ele até consegue distanciar a imagem do herói para o vigilante, para evitar problemas com a polícia, né? No final, no último andar, ele tem que negociar com os bandidos, né? Salvar a menina. Consegue fazer o cara dar arma, mas depois dá uma cacetada no sujeito. Salva a Scarlett. Ela vê que é o rosto dele. E ainda liquida o último deles ainda. E fim da história. Aqui, acho que é a última história. O Morder da Lua 6. Aqui ele descobre que tem uma vítima machucada, ferido, né? Por causa do retalhador. O policial fica meio enciumado, bate boca com o detetive Flynn. O cara diz que com essa mentalidade será um guardinha para sempre. Então vemos o passado do cara. Sempre foi uma criança que nunca teve muita... sempre foi menosprezada, né?
Isso acabou custando para ele muita coisa na vida. Ele acabou se tornando uma pessoa meio revoltada. Então ele cresce com a sua mulher comentando que o Cavaleiro da Lua é especial, ele não vale nada. Ele começa a investigar os nomes do Cavaleiro da Lua. A dele é investigação, tratando o cara como um criminoso. Ele só quer ser um vigilante e ganhar uns por fora. Ele usa a identidade do FBI. E se fortalece, prepara para enfrentar. Primeiro ele vai atrás da Marlene Aurani, que foi namorada do Cavaleiro da Lua, perguntando sobre ele. Ela fala que ele foi um safado, que ele achava que amava o homem e era outra pessoa. Está muito bem sem ele. Ele dá uma que tenta entender sobre o personagem. Ele até atrás do amigo dele, o Jean-Paul Duchappe, que é o chefe francês. Fala que foi associado ao Cavaleiro da Lua, mas ele diz que o cara trabalha sozinho, que ninguém vai conseguir parar ele. E confia nele cegamente. Ele começa a juntar os fatos, falar que o cara é um pilantra, né? Tentar achar sua própria visão dele. A mulher fala que ele não pode matar o Cavaleiro da Lua, mas ele fala que sim. E acaba até matando a sua companheira para ficar sozinho. Então ele arma umas bombas para enfrentar ele. E se torna esse vigilante aqui. O tal de Condor Negro. Toninha tenta armar para destruir a limousine, esperando o Cavaleiro da Lua passar com a limousine. Quando ele vê a limousine já explode, devido pela explosão. Diz que o cara é um arrogante, mas quando ele vê o planador, atira e não dá nada, não consegue escapar, revida o golpe. Diz que vai matá-lo, mas ali acaba sofrendo uma própria explosão, sendo derrotado pela sua própria armadilha, caindo na sua própria armadilha. Então ele se chama Espectro Negro no caso, né? O nome dele é Espectro Negro. O Cavaleiro da Lua fala que explica para ele que sempre tem que viver sozinho, que cada pessoa que se envolvia com ele morria. Então, pela segurança das outras pessoas, ele tem que ficar sozinho, que ele nunca quis ser amado, que ele interpretou de forma errada. E assim termina a história, derrota o Espectro Negro. A última história é Espectro, para fechar. Se você acompanhou, bom, aqui, desculpe, as variantes ou da Kate Cook e da Young, da Scott Young, é uma arte mais de infantilizada, né? Mas é bem legal, aqui em forma de vaca e aqui segurado por uma lua. Se você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem, ajudem o Quadrinhos Irados a crescer. Desses novos inscritos, tamo junto e até a próxima.